Meu nome é Aline, eu vou fazer a abertura da reunião de hoje. E nós vamos usar o livro de Chico Xavier, psicografado por Chico, pelo espírito de Humberto de Campos. Humberto de Campos era conhecido como é conhecido como o jornalista do mundo espiritual. E esse é um apanhado de passagens da vida de Jesus. Esse livro é dividido em 4 partes, ele é bastante interessante. A parte 1 desse livro fala sobre os temas ligados ao início da vida de Jesus na Terra. A parte 2, Jesus agindo, ensinando, curando, exemplificando, confortando. É a parte onde Jesus começou a dissipar o cristianismo. E os fatos vivenciados pelo Cristo no final de sua vida na Terra. E a 4ª parte é Jesus agindo após a sua volta ao mundo espiritual. É o livro de cabeceira, gente. Ele tem mensagens maravilhosíssimas. E essas mensagens, apesar de terem acontecido naquela época, elas são mensagens que eu gosto de sempre colocá-las nos dias de hoje. São mensagens atualíssimas. E essa mensagem de hoje, ela está na parte 3ª desse livro, Fatos Vivenciados pelo Cristo, antes da sua partida, e é a lição de número 34. Ela é uma lição que ela mexe bastante, porque ela fala do momento da crucificação de Jesus. Então eu gostaria que todos respirassem profundamente, colocassem o coração e os ouvidos da alma neste exato momento, na hora da cruz. Quando o mestre se afastou do pretório, suportando madeira afora que eu fora sentenciado pelo povo em desvario, urgentes reflexões lhe assomaram ao pensamento. Durante o período que Jesus estava carregando a cruz, várias reflexões lhe vieram. Pensemos hoje, coloquemo-nos no lugar de Jesus e vamos ver. Tem 2 partes dessas reflexões de Jesus que são bem interessantes. Que fizera senão o bem? Que desejaram aos perseguidores senão a bênção da alegria e a visitação da luz? Quando receberiam os homens o dom da fraternidade e da paz? Devotara-se aos doentes com carinho, afeiçoara-se aos discípulos com fervor. Entretanto, sentia-se angustiadamente só. Isso é Jesus refletindo durante o período que ele está carregando a cruz. Doíam-lhe-se os ombros dilacerados, porque fora libertado Barrabás, o rebelde, e condenado ele, que reverenciava a ordem e a disciplina. Em derredor, judeus irritados ameaçavam-no erguendo os punhos, enquanto legionários semiébrios proferiam maldições. A saliva dos perversos fustigava-lhe o rosto e, inclinando-o para o solo, a cruz enorme pesava. Ó Pai, refletia avançando dificilmente, que fiz para receber semelhante flagelação? É difícil pensar, né? Que o Cristo, depois de tudo que ele fez por nós, ele estava naquela situação e ele perguntava a Deus: Pai, o que eu fiz para merecer isso? Mas de tamanha grandiosidade era o Espírito do Cristo que ele ressignifica isso. Continuando. Porque a cruz continuava meditando agoniado, porque lhe cabia tolerar o martírio reservado aos criminosos. Lembrou as crianças e as mulheres simples da Galileia que lhe compreendiam o olhar, recordando saudoso o grande lago, onde sentia a presença do todo compassivo na bondade da natureza. Nós percebemos que aí ele já começa a ressignificar, a prestar atenção em outras coisas. Continuando a tristeza, porque imaginem, lágrimas crentes brotavam-lhe dos olhos feridos, lágrimas que suas mãos não conseguiam enxugar.
Turvava-se-lhe a visão e, incapaz de mais seguro equilíbrio sobre o pedregulho do caminho estreito, tropeçou e caiu de joelhos. Guardas rudes vesgartaram-lhe a face com mais violência. Mas alguns deles, porém, acreditando-o sob incorrerível cansaço, abrigaram Simão, o cirineu, que voltava do campo, e auxiliou-lhe na condução do madeiro. Constrangido, o lavrador tomou sobre os ombros o terrível instrumento de tortura e só então conseguiu Jesus levantar a cabeça e contemplar a multidão que se adesava em torno. E observando a turba irada, sublime transformação, notou que todos os circunstantes estavam algemados a tremendas cruzes invisíveis ao olhar comum. Aqui Jesus dá uma conotação diferente à cruz. Às vezes nós falamos que o nosso sofrimento é a cruz. Jesus então coloca a cruz aqui como o que ainda há de ser sublimado em cada um desses que ele presta atenção. Então ele dá continuidade. O primeiro que pôde analisar peculiarmente foi Joabe, o cambista, velho companheiro de Anás nos negócios do templo, e se achava atado ao lenho da usura. Então, Joá carregava a usura. Ele ainda havia ter que sublimar a usura. Vociferava aflito, escancarando a gargalhada sequiosa do ouro. Não longe, Apolônio, o soldado da corte, mostrava-se agarrado à enorme cruz da luxúria, repleta de vermes roazes, a lhe devorarem o próprio corpo. Calebe, o incensador, berrava frenético. Entretanto, apegava-se jungido ao madeiro do remorso por homicídios ocultos. Amós, o mercador de cabras, arrastava a cruz da enfermidade que o forçava a sustentar-se em vigorosas muletas. José de Arimateia, o amigo generoso que o seguia discreto, achava-se preso ao frio lenho dos deveres políticos, e Nicodemos, o doutor da lei, junto dele, vergava mudo sob o estafante madeiro da vaidade. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus, qual é o madeiro que eu carrego? Qual é o madeiro? Eu achava que era outras coisas. Então a reflexão, qual madeiro que ainda carregamos? Que se o Cristo estivesse à nossa frente, olharia por nós, olharia em nós e percebesse que ainda teria que ser sublimado. Dando continuidade. Todas as criaturas daquele estranho ajuntamento traziam consigo flagelações diversas. O mestre reconhecia-as acabrunhado. O Cristo percebeu o problema, a flagelação daqueles que estavam causando os martírios, e ele se sentiu acabrunhado por estar questionando Deus. Por quê? Porque para o Cristo era bem óbvio por quê. Porque aquelas pessoas que ali o colocaram ainda não tinham o alinhamento moral. Eram cruzes de ignorância e miséria, de revolta e concupiscência, de aflição e de desrespeito, de inveja e de iniquidade. Tentou concentrar-se em maior exame. Contudo, piedosas mulheres em lágrimas acercavam-se-lhe dele de improviso. Senhor, que será de nós quando partires? Gritava uma delas. Senhor, compadece-te de nós, nossa desventura, suplicava outra. Senhor, nós te lamentamos. Mestre, pobre de ti, o Cristo
fitou-as admirado. Todas exibiam asfixiantes padecimentos. Viu que entre elas, Maria de Cleófas trazia a cruz da maternidade dolorosa, que Maria de Magdalena prateava sobre a cruz da tristeza, e que Joana de Cusa, que viera igualmente às celebrações da Páscoa, sofria sobre o madeiro do casamento infeliz. As aragues, que são as chibatadas que eles estavam levando, lamberam-lhe a cabeça coroada de espinhos. A multidão começava a mover-se de novo. Ele, então, percebeu que era preciso caminhar. Foi então que o celeste benfeitor, acariciando a própria cruz que Simão passara a carregar, nela sentiu precioso rebento de esperança com que o Pai amoroso lhe agraciava o testemunho, a fim de que as sementes da renovação espirituais felicitassem a humanidade. E endereçando compadecido olhar às mulheres que o cercavam, pronunciado as inesquecíveis palavras do Evangelho: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que direis: bem-aventurados os ventres que não geram e os seios que não amamentam. Então, clamareis para os montes, cai sobre nós, e rogareis aos outreiros, cobri-nos, porque se o madeiro verde fazem isso, que se fará com o lenho seco? Quantas lições importantes. Na maior dor do Cristo, ele ressignificou o olhar dele de sofrimento. Quantos ensinamentos, quantos ensinamentos. Uma das coisas que o Cristo ensinou aqui também é que desimportante qual é o sofrimento. Ao invés de ficar focado no seu sofrimento, olha para fora de ti. Olha que lá fora tem mais pessoas que estão sofrendo, e por mais que você esteja sofrendo, você pode também orar por eles. Cristo usou o martírio dele para beneficiar-nos. E ele deu um ressignificado à cruz. A cruz maior que carregamos não são os sofrimentos. A cruz maior que carregamos é o que fazemos com o nosso sofrimento, é da forma que lidamos com ele. Que mensagem linda e sublime. Na hora de maior dor, ele conseguiu ainda olhar para fora. Levemos o nosso pensamento a Jesus. Agradecemos ao Pai por mais uma vez estarmos aqui. Jesus, junto com os espíritos protetores deste lar, dessa escola de caridade, essa escola de aprendizado, esteja dentro de cada um de nós. Que nossos ouvidos do Espírito estejam abertos para as lições sublimes de hoje. Que possamos, Pai, colocá-las em prática no nosso dia a dia. Amigo mestre, fica conosco, que assim seja. O Livro dos Espíritos com Carlo e o Evangelho com a Lu. Bom dia, gente. A gente vai dar início agora ao o estudo do Livro dos Espíritos, tá? E esse estudo é um estudo em conjunto, tá? Todo mundo pode participar, tá? Diferente aqui da abertura e depois do Evangelho, onde a pessoa está aqui fazendo a explanação. Esse momento agora é um momento que todo mundo pode colaborar. Estamos saindo do capítulo que se intitulava Necessidade do Trabalho. É o capítulo 3, fala sobre a lei do trabalho. Semana passada foi feita a pergunta 681, que todo esse capítulo se refere ao trabalho. Agora, estamos passando para um novo subitem, e esse novo subitem, o título dele é Limite do Trabalho, repouso. A gente precisa descansar também, né? Não só de trabalho vive o homem, né? Então,
a pergunta 682, Kardec pergunta a espiritualidade. Sendo o repouso após o trabalho uma necessidade, não é uma lei da natureza? O que é que vocês acham? O repouso é uma lei da natureza ou não? A gente sabe que a gente tem necessidade de repouso, né? A gente que está no corpo físico ainda, preso à matéria, a gente cansa, né? Então, é uma lei da natureza o repouso? O que é que vocês acham? Um de cada vez, tá? Não precisa fazer confusão, não. Vocês acham que faz parte da lei da natureza a gente descansar? A espiritualidade responde, sem dúvida. O repouso serve para reparar as forças do corpo e é também necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, para que este se eleve acima da matéria. Quem já estudou, quem já leu o livro Nosso Lar, vai ver que lá no mundo espiritual, certo? Porque eu acabei de falar, a gente que está preso à matéria, a gente precisa de descanso. Mas a gente tem que se lembrar, gente, e para aqueles que não conhecem ainda, não sabem, quando a gente desencarna, a gente ainda tem um pouco de matéria presa ao nosso espírito. O perispírito, que eu acredito que todos aqui já ouviram falar, se não ouviram falar, depois a gente pode se aprofundar nisso. O perispírito, ele também é feito de matéria, certo? Ele é uma matéria mais quintessenciada, mas ele é matéria. Então, quando a gente desencarna, a gente costuma dizer, o nosso espírito se desligou na matéria. O nosso espírito ainda carrega um pouco de matéria com ele, que é esse perispírito, que é composto das mesmas substâncias, certo, do nosso planeta, tá? Todo perispírito, ele é composto da substância dos princípios materiais daquele planeta onde a gente está encarnado. Então, a gente está encarnado aqui no planeta Terra. O nosso perispírito é composto dessas substâncias, assim como a nossa matéria, que é composto das substâncias que tem aqui no planeta, o nosso perispírito também é composto dessas substâncias do planeta, certo? Um pouco mais sutil. Então, quando a gente desencarna, essa história de descanse em paz, pode esquecer, gente. A gente não vai descansar em paz, não. A gente vai ter que trabalhar. Trabalhar o nosso ser, certo? É isso que a gente vai trabalhar. Não pegar no cabo da enxada, não pegar no trabalho que a gente está acostumado aqui, mas a gente vai trabalhar sim, trabalhar na nossa reforma, no nosso melhoramento. O Nosso Lar, como eu estava falando, a gente vai ver no capítulo 8, certo? Quando Lísias fala para o André, já no finalzinho do capítulo 8, que ele fala que todos têm direito a um descanso lá no Nosso Lar. Ele fala mais para frente, falando de trabalho, ele fala quando uma senhora vai pedir ao Clarencio que ele permita, no capítulo 13, quando o André Luiz ele vai se encontrar com o Clarencio pedindo autorização para trabalhar lá no Nosso Lar. Então, o ministro Clarencio, ele escuta o André e mais uma senhora, desculpa, e mais uma senhora, e ele vai indagar a senhora porque ela está ali há tanto tempo e ela nunca se dispôs a trabalhar. E ela arruma várias desculpas, certo? Dizendo que todos os trabalhos que apareceu para ela, ela não se encaixou, não quis trabalhar em nenhum. E ele é bem taxativo, ele diz, olha, como é que você quer ajuda das outras pessoas, como é que você quer ajudar os seus parentes, os seus filhos, se você não tem nenhuma amizade durante todo esse tempo que você está aqui no Nosso Lar, usufruindo das benécias aqui do Nosso Lar, você até agora você não cooperou com nada. Você não ajudou ninguém. Quando você chegar lá do outro lado,
para querer ajudar chegar lá na Terra para querer ajudar os seus entes queridos, você vai precisar da colaboração de muita gente. E com quem é que você vai contar com isso se você nunca ajudou ninguém aqui? E ele vem, anteriormente, no capítulo 8, o Lízer vem falar que todo mundo trabalha lá no nosso lar pelo menos 40 horas por semana, que em alguns casos a pessoa pode fazer uma hora extra, né? Fazer um overtime, e que a única pessoa que não cumpre, aliás, que trabalha muito, mas ainda assim ele tem o descanso dele semanal, é o governador. Ele trabalha mais do que todo mundo. Mas por que ele consegue trabalhar mais do que todo mundo? Porque à medida que a gente vai se depurando dessa matéria que a gente carrega ainda com a gente, o governador é um espírito ali no nosso lar que tem um potencial, tem uma espiritualidade bem mais avançada do que os outros espíritos, certo? Do que a grande maioria que está ali, certo? O nosso lar, lembre-se, é um local de passagem. Quem está lá no nosso lar está se preparando para um dia voltar para aqui para a Terra, ou se preparando para ir para uma colônia mais elevada, certo? É uma colônia de passagem. O governador já é um espírito que está no potencial mais elevado. Então, ele tem uma necessidade de descanso menor do que os outros espíritos. Mas, mesmo assim, ele respeita o descanso dele semanal. E ele vai no descanso dele semanal fazer trabalhos que não é diretamente ligado ao trabalho dele de governadoria, mas é o jeito dele descansar. É o jeito dele aproveitar e relaxar, é ajudando as outras pessoas. E, estudando um pouco Miramês, né? Miramês é muito bom. Miramês, gente, ele tem uma coletânea de 10 livros, tá? Esses livros que a gente, essas elucidações que a gente procura nesse estudo do Miramês, ele é composto de 10 livros e Miramês ele se aprofunda na resposta da espiritualidade. Então ele é muito bom para auxiliar quem está aqui na frente ou para quem resolve estudar o livro dos Espíritos, certo? Que é muito bom. Certo? Eu acho que deveria ser todo mundo que segue a doutrina espírita, deveria ter o livro dos Espíritos como cabeceira, certo? E uma vez, todo dia, pegar uma perguntinha ali, ler e procurar entender aquilo que a espiritualidade está falando. Então, Miramês ele fala, quem trabalha deve obedecer aos limites que a natureza impõe ao esforço. O corpo precisa de descanso para recuperar as energias perdidas. Certo? Compete ao homem analisar a sua capacidade e as próprias leis da Terra se inspiraram nesses limites, dividindo as 24 horas em 3 aspectos: trabalho, lazer e descanso. Quem deseja sair dessa disciplina pagará caro, desequilibrando a sua saúde. Precisamos ficar atentos ao egoísmo e à usura, para que não caiamos na tentação e venhamos a sofrer as más consequências. A filosofia do trabalho é divina, a do lazer é grandiosa, e a do descanso pelo sono é uma necessidade para que as criaturas possam ter mais alegria e esperança de viver. Certo? Então ele fala aqui 3 aspectos: trabalho, lazer e descanso. O lazer, quando ele fala aqui, gente, é o lazer saudável, tá? Porque muita gente confunde o lazer com outras coisas. E desequilibra isso aí. E ele fala da importância do equilíbrio, a importância do sono, do descanso. A gente, quando está dormindo, quando a gente consegue ter um sono saudável, o nosso espírito ele consegue desligar momentaneamente do nosso corpo, certo? De acordo com a nossa sintonia, ele pode sair dali para executar, para aprender e para executar trabalhos também, certo? É muito comum espíritos que trabalham em causas religiosas, certo? Desligarem-se
entre aspas, tá? Porque o espírito ele não se desliga completamente, tá? Mas ele se afastar momentaneamente do corpo e eles irem executar trabalhos na espiritualidade, com aqueles grupos que eles se encontram ali no dia a dia, certo? E receber orientações também da espiritualidade, dos seus guias e mentores espirituais. Então, muitas das vezes as pessoas voltam do sono, acorda com certas ideias, com certos pensamentos, muitas das vezes é resultado de conversas que o espírito teve no seu horário de repouso, com seus mentores, com seus parentes, com seus amigos. Muitos dos sonhos são requisitos de encontros que o espírito tem no mundo espiritual, certo? Mas para isso a gente precisa se preparar para que as coisas aconteçam de uma forma melhor, certo? Porque o contrário também acontece. Às vezes, quando a gente não está tão bem equilibrado, o espírito pode sair naquele momento de descanso do corpo para se encontrar com espíritos também não tão nobres, certo? Como a gente costuma dizer, com a turma da lazinha. Para quem é da minha época vai se lembrar o que é isso. Então, isso também acontece, tá, gente? Então, por isso que é recomendado sempre, na hora do descanso, a pessoa procurar a oração, tentar se conectar com o seu anjo de guarda, com o seu mentor espiritual, o nome que você quiser dar. O nome não faz diferença. Com o seu amigo, espírito protetor. E dizer, olha, eu estou aqui descansando, me ajuda para que eu possa tirar um bom proveito desse sono, certo? Como você vai rezar, o importante é rezar. Como você vai se conectar, o importante é você se conectar. Você pode usar várias formas para se conectar com a espiritualidade. E continua Miramês. Devemos anotar e não esquecer que nos diz o apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. O diabo que podemos entender, neste dizer de Pedro, são os espíritos ainda ignorantes, e a ignorância está, de certo modo, ligada à preguiça, por desconhecer o valor do trabalho. Então ele vem dizer aqui que aquela pessoa que não gosta de trabalhar, que é preguiçosa, muitas das vezes aquilo ali está ligado a espíritos ainda que também ignoram a importância do trabalho, certo? Quando ele fala do diabo aqui, que naquela época era muito comum se falar essa palavra diabo, né? Em algumas religiões também o povo usa ainda esse termo. E a gente, dentro do espiritismo, a gente sabe que não existe, que o diabo é uma alegoria que foi dada a espíritos ainda que ainda estão a caminho, que ainda estão engateando ainda no processo evolutivo, certo? São irmãos nossos, certo? Que ainda ignoram um bocado de coisa, que ignora ainda que é bom ser bom. Porque a gente sabe, é bom ser bom. A gente, parafraseando Paulo, a gente ainda está longe de ser bom, mas a gente já sabe que é bom ser bom. A gente já sabe que é importante a gente se tornar pessoas melhores. É difícil? É, porque a gente ainda traz requisitos dessa fase que a gente passou, a fase ainda de ignorância. Ele continua. Quanto mais pensamos nas facilidades, mais atraímos entidades desses jaés, que nos inspiram nos dois planos de vida para todos os tipos de desequilíbrios. Nos intervalos dos nossos pensamentos, os espíritos menos esclarecidos transmitem vibrações dos seus desejos. Os pensamentos são portas que se abrem para o bem e para o mal, dependendo dos nossos sentimentos, nas suas qualidades inerentes à nossa evolução. No entanto, a razão pode nos defender se ela estiver atenta, vigilante contra a emboscada das trevas. O Espiritismo nos informa desses perigos, bem como nos fornece meios e armas de lutar contra eles com a sabedoria, mudando a nossa conduta, como nos deu exemplo nosso Senhor Jesus Cristo.
Nós somos o que buscamos pelo pensamento, pelas palavras e pelos atos. Por isso que eles sempre falam, orai e vigiai. A gente tem que orar e vigiar o tempo todo. Porque quando a gente pensa em besteira, a gente atrai aqueles irmãos que gostam de fazer besteira. Simples, bem simples. Pensou besteira, vai ter sempre um irmãozinho disposto a fazer besteira. Quando a gente pensa no bem, pode ter certeza que também vai atrair aqueles irmãos que querem fazer o bem. Devemos saber o limite tanto do trabalho como do lazer e, por conseguinte, do descanso, nas linhas do sono reparador. Fácil de entender, né, gente? Eu já passei, é muito ruim. O que é que ele está falando aí em Eclesiastes? Ele está falando que se a pessoa abusar do trabalho, a pessoa vai terminar desencarnando. Certo? Quando ele fala o cântaro de ouro, vaso de ouro, ele está se referindo ao corpo. O fio de prata é essa ligação que é dado a essa conexão que tem entre o corpo e o espírito, e o perispírito. Certo? Que ele só se rompe quando tem o desencarne. O Luiz falou, ele acabou de falar, que o espiritismo que isso aí já vem sendo falado desde o Antigo Testamento. Na verdade, o espiritismo não trouxe nada de novo. Nada do que Kardec traz no Pentateuco é novidade. A única coisa que ele fez foi abrir os caminhos, abrir a nossa visão, explicar com outras palavras como é que aquilo funciona. Como é que tudo aquilo que foi trazido nas Escrituras funciona na prática do dia a dia. Então, ele veio nos trazer uma lupa para a gente enxergar melhor as coisas que já vêm sendo trazido para a gente há mais de 2000 anos. Não tem nada de novidade. E daqui a alguns anos, a gente vai enxergar isso aí, porque eu digo isso, gente, porque acontece comigo. Eu estou falando aqui do Livro dos Espíritos. Eu leio o Livro dos Espíritos desde que eu sou adolescente, Eu sempre li o Livro dos Espíritos. Desde que eu me entendo de gente, eu li o Livro dos Espíritos. Vou lendo, às vezes paro e vou lendo de novo. E cada vez que você pega e lê, você enxerga aquela resposta de uma forma diferente. Por quê? Porque você amadureceu um pouco mais. Porque você vai trazendo mais conhecimento, então você vai entendendo de formas diferentes. Então, daqui a alguns anos, a gente vai ver que tudo isso aqui que a gente está aprendendo, a gente vai continuar aprendendo, mas a gente vai conseguir se aprofundar mais ainda nesses ensinamentos. E vai ser assim, porque o que Jesus trouxe há 2000 anos atrás, essa boa nova que ele trouxe há 2000 anos atrás, nunca vai se tornar velha. Nunca vai sair de moda. O que vai acontecer é que a nossa capacidade de entendimento e de percepção nas coisas vai cada vez mais se aguçando. Então a gente vai, como ele falou, conhece a verdade que ela vos te libertará. Então cada vez mais a gente vai conhecendo um pouco mais da verdade e a gente vai ter capacidade de entender mais ainda tudo aquilo que ele trouxe. Posso passar para a próxima? Ou a gente continua nessa? Pergunta 683. Qual é o limite do trabalho? Quem sabe aqui qual é o limite do trabalho? Será que a gente sabe o limite do nosso trabalho? A espiritualidade responde: o das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. E aí, o Miramês, já vou passar direto para o Miramês, né? Porque é uma pergunta bem é uma resposta bem abrangente. Quais são os limites da nossa força? Cada um tem um limite diferente de força, não é? Na verdade, o Kardec ele também pergunta à espiritualidade até quando devemos fazer o bem. E a espiritualidade responde até os limites de suas forças. É uma pergunta bem parecida. O Miramês ele fala: o Senhor deixa livre o homem para testar seu raciocínio e fazer com que ele cresça. E é de experiência em experiência que ele acumula as qualidades nobres para despertar os valores eternos do coração.
Deus não poderia fazer tudo para as criaturas, pois o espírito perderia o estímulo e não se esforçaria nem empenharia em luta alguma, pois teria o Pai para fazer tudo por ele. Então, a gente já sabe que nós somos co-criadores, não é? Deus nos presenteou com esse planeta aqui. Nos presenteou com o dom da vida e com esse dom da existência e nos presenteou com esse planeta. Mas é nossa obrigação, é o nosso compromisso a gente trabalhar para que a gente, na nossa evolução e na evolução do planeta em que a gente vive. Certo? Ele não vai dar tudo de mão beijada, senão qual seria o mérito de receber tudo de mão beijada? A gente tem que trabalhar. Trabalhar fisicamente, intelectualmente. E qual é esse limite? Então vai chegar um ponto que a gente vai ter que descobrir esse limite. A sociedade, ela já está nesse ponto. Não quer dizer que todos sigam, mas a sociedade já sabe, a ciência já sabe qual é o limite. Ele continua, mas o pai vai deixando os filhos cada vez mais livres, de acordo com o seu despertar. Então, à medida que a gente vai despertando, a gente vai se tornando mais livres. Os filhos crescidos, já adultos, devem se esforçar e, nesse exercício, eles mesmos se salvam pelo empenho de cada dia. O limite do trabalho é o das nossas forças, aqui e além, mas temos liberdade de trabalhar mais ou menos, pois cada um sabe do seu limite. No entanto, não podemos ficar sem operar no que fomos chamados a fazer. Até as crianças trabalham. Um sorriso para seus pais opera maravilha. Isso não é um trabalho? Um velho cujas forças se desgastaram no correr dos anos pode elaborar na sua área fazendo o que suporta fazer. Ainda mais onde mora, apegando-se à compreensão, pois todo lar precisa mais de um pouco de harmonia. A velhice está cheia de experiências que podem ser repartidas com os demais da família. Eu estava vendo um dia desse, aliás, ontem, um vídeo de uma senhora na Itália com 100 anos, que ela ainda trabalha. Trabalha no restaurante, na cozinha do restaurante lá na Itália, servindo todo mundo, e ela disse que ela não quer parar de trabalhar. Lá, toda corcundazinha, servindo o pessoal. E a gente vê tanto isso. A minha sogra mesmo está com 98 anos. E a única coisa que ela reclama é que ela quer fazer as coisas dentro de casa e não consegue mais fazer. A mãe da Lu ali, ó. Vai fazer 99 em outubro, né, Lu? Então, a única coisa que ela reclama, ela diz, filha, eu quero fazer as coisas e não consigo. Por quê? Porque ocupa a cabeça o trabalho. Mas a pessoa também tem que saber o seu limite. Tem que saber que tem hora para trabalhar e tem hora para descansar. E tem hora de parar, né, gente? Chegou a minha hora de parar, porque senão eu vou passar do limite e Luciana vai me dar um cartão vermelho. Então, gente, boa semana. Próxima semana, pergunta 683. Tá bom? Boa semana para todos. Bom dia, gente. Meu nome é Luciana. A gente vai fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, que acredite se quiser, a lição que caiu para a gente, os trabalhadores da última hora. Falar de trabalho parece ser o assunto da manhã. E eu acho que, trazendo o que o Carlos trouxe e entrando no nosso estudo aqui, né, a pergunta fala qual o limite e qual o limite de cada um, mas com as respostas que vêm, que o Carlos trouxe, a gente analisando, a gente percebe que, na verdade, não tem limite. O limite é nosso, é individual. O momento que eu chego no meu, no máximo de exaustão, o que eu faço? Eu paro e eu descanso. Para eu poder retomar e continuar fazendo. Porque a gente, mesmo quando a gente, o Carlos citou o exemplo da mãe da Lu, ela quer fazer porque ela ainda consegue e porque quando a gente fica sem poder fazer, a gente não gosta disso. A gente para de trabalhar
é momentaneamente, é para descansar. E quando a gente descansa, a gente consegue repor tudo aquilo que nos falta para continuar trabalhando, para continuar melhorando, para continuar crescendo, para continuar servindo. A gente não consegue ficar sem trabalhar muito tempo. A gente não consegue. Por mais que pareça um sonho, nossa, a gente trabalha aí, 12 horas por dia, 15 horas por dia. A gente fica só sonhando com as férias, né? Porque a gente está trabalhando, cansado, o corpo está cansado, você quer descansar e alguém te fala assim, você gostaria de ter uma férias de 3 meses? Lógico. Lógico que eu quero. Férias de 3 meses, imagina, sem poder trabalhar durante 3 meses. Vai chegando no finalzinho, a gente vai sentindo falta. Porque não é natural do espírito e nem do corpo ficar na ociosidade. Né? A gente tem uma certa dificuldade de pensar dessa forma ainda, porque é isso que a gente sempre fala aqui. Na matéria, a gente tem necessidade do trabalho. A gente precisa trabalhar para pagar as contas, para comprar comida, para comprar roupa. E esse trabalho que é obrigatório dá um sentimento na gente, nossa, eu tenho que trabalhar. Amanhã é segunda-feira. Meus filhos estiveram de férias, né? Acho que a maioria das crianças estavam de férias semana passada. Meu filho já acordou assim, não acredito. Amanhã, hoje é o último dia de break, não acredito. Aí eu falo, a gente tem que voltar. Mas mesmo eles, no final do verão, quando ficam 2 meses sem ir para a escola, eles já querem voltar. Porque faz parte. Faz parte a gente trabalhar. Não adianta a gente achar que a gente trabalhar, vai descansar no céu pela eternidade. Isso não existe. Mas, como o Carlos falou, e como, né, a lição vem nos trazer, à medida que a gente vai crescendo, à medida que a gente vai aprendendo, à medida que eu vou tendo consciência disso mais, é que a gente vai querer fazer mais e mais. Porque se eu trouxer meu filho aqui e falar com ele isso, ele não vai ter o mesmo entendimento que a gente tem. Ele ainda não consegue entender que o trabalho, que a escola, que estar ativo, que não estar ocioso, faz bem pra gente, não nos deixa morrer. Porque você vê a maioria das pessoas que vivem até 100 anos são pessoas que não querem estar ociosas. Se elas ficam ociosas, elas ficam doentes. A mente para, o corpo começa a adoecer. Quantas pessoas você vê trabalhando aqui no supermercado? Velhinhos. Às vezes nem precisa financeiramente e está lá. Então, é muito interessante a gente tentar, com o nosso crescimento, perceber quais são os trabalhos que me preenchem mais, porque eu ainda preciso fazer aqueles que são obrigatórios, que talvez não são os meus favoritos. Mas eu tenho coisas que eu faço que me preenchem mais, que me fazem querer trabalhar. O que é que eu posso fazer hoje que me dá tanto prazer? É um trabalho, mas me dá tanto prazer, me dá tanta satisfação. Às vezes é ser voluntário aqui no centro espírita, às vezes é, ajudar numa outra comunidade, às vezes 1000 coisas. Às vezes é em casa, você poder prestar um pouco mais de atenção e ver como que você pode servir melhor aqueles que estão ali, que às vezes não precisam que você faça algo por eles, mas que você pode fazer para facilitar um pouco. Então, entrando aqui na nossa lição, né, trazendo aí, porque está tudo junto, capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os trabalhadores da última hora, que somos nós. Então, o que é isso? Vamos ler aqui essa parábola do Evangelho, né? Por que a gente vai... O que vem? De onde vem essa frase? O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. Então, está fazendo essa comparação do reino dos céus com esse pai que saiu de madrugada para trabalhar. Para contratar trabalhadores para sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Então, ele estava lá contratando o pessoal para trabalhar, falou assim, vocês vão começar a trabalhar agora, eu vou te dar 1 denário para você trabalhar o dia inteiro, a moeda da época. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes,
Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Então, depois de 3 horas, ele saiu de novo, viu que tinha mais gente ali querendo trabalhar, mandou aquelas pessoas para trabalhar. Vou te dar um denário. Saindo mais uma vez a hora 10ª, acho que deve ser a 9ª hora, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ou seja, eles estavam ali o dia inteiro esperando serem contratados para trabalhar, mas ninguém passou ali para contratá-los, então eles estavam ali esperando o trabalho. Eles falaram: pode ir para a minha vinha, vai lá trabalhar. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então, os que só à 10ª hora haviam chegado, receberam um denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas um denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora. E lhes dá tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Ou seja, ele chamou todo mundo na hora de receber. E o chefe falou: paga aqueles que chegaram por último primeiro, e depois vai pagando até os que chegaram primeiro. E todos receberam a mesma quantia, mesmo aqueles que trabalharam só 1 hora, como aqueles que trabalharam o dia inteiro. E eles não gostaram. Os que trabalharam o dia inteiro acharam que eles mereciam mais. Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo seu dia? Ou seja, não foi esse o acordo que a gente tinha? De eu te pagar 1 denário se você trabalhasse o dia inteiro e você concordou? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é, então, lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Ou seja, ele fala: eu posso, eu sinto vontade de dar para esse que chegou aqui, ficou o dia inteiro esperando e foi contratado para trabalhar só 1 hora, o mesmo tanto que eu paguei para você. Eu não posso fazer isso? Eu estou sendo, aos meus olhos, eu estou sendo generoso com ele? Eu não posso? Isso me faz, né, uma pessoa má? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Bom, aí a gente faz essa análise, né? Então, como que a gente traz isso para a nossa vida? A gente está aqui estudando espiritismo, a gente está aqui aprendendo, a gente está aqui querendo crescer, querendo ganhar o denário espiritual. Né? Ninguém aqui está aqui para conselhos de como ganhar dinheiro aqui na América. A gente está aqui para conselhos de como ganhar dinheiro, entre aspas, no mundo espiritual, na minha vida espiritual. Como que eu cresço? Como que eu faço uma poupança para que quando eu desencarne eu esteja mais rico, moralmente falando, espiritualmente falando. A gente tem o espiritismo hoje, e esse capítulo eu vou ler um pouquinho para a gente também, que é muito interessante essa análise, e são instruções dos espíritos, né, que ajudaram Allan Kardec com esse livro. A gente sabe, a gente está aprendendo, a gente vem aqui, a gente sai daqui num domingo, por exemplo, na hora do almoço, com conhecimento necessário para chegar ali fora e botar em prática. Pelo menos com relação ao assunto que a gente ouviu aqui nessa manhã de domingo. A gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente sabe como que a gente tem que agir. A gente sabe, a partir do momento que a gente está fazendo a nossa reforma íntima, a partir do momento que a gente vem aqui no Centro Espírita e sabe como que funciona, e sabe que Deus é o nosso Pai, que todos nós somos irmãos em diferentes graus de conhecimento, eu sei o que eu preciso fazer,
para que eu possa dormir com a cabeça hoje no travesseiro de forma tranquila. Para que eu não me arrependa de nada que eu fiz durante o dia todo. Para que, fazendo aquela avaliação diária que Santo Agostinho nos recomenda fazer toda noite, quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, eu possa pensar, eu fiz tudo da melhor maneira que eu podia ter feito hoje. Hoje, realmente, eu fui além. Eu estou orgulhoso dos meus atos, das minhas escolhas. A gente sabe. Mas, pelo menos no meu caso, a maioria dos dias da semana que eu faço essa análise, eu não estou nesse estágio, eu não estou nessa alegria toda. Eu não estou com esse orgulho todo das minhas ações daquele dia. A gente ainda erra muito. A gente, mesmo sabendo o que eu deveria fazer, eu ainda erro. Então, quando eu comecei a fazer a análise desse capítulo lá em casa, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o que nós estamos esperando. Nós somos os trabalhadores da última hora, quer dizer, a gente agora nos foi dada a oportunidade de trabalho. A gente sabe que a gente vai ganhar o mesmo tanto que aquele que começou antes de mim. Eu sei que no mundo espiritual não interessa se você aparenta ser uma pessoa melhor do que eu. Se tem uma pessoa que vem aqui todo domingo, que traz alimento para a caixa, dos alimentos não perecíveis todo domingo, se tem alguém que, quando tem campanha, traz todo domingo, ninguém está interessado nisso. Aqui no Centro Espírita, a gente sabe que se você está trazendo é porque o seu coração sentiu vontade e que você quer ajudar. Ninguém precisa saber. A gente sabe disso, que sua mão direita não sabe o que sua mão esquerda fez. A gente sabe que a caridade a gente faz por nós, não é para ficar parecendo bonito no Centro Espírita, na igreja, onde quer que seja. Eu estou fazendo por mim e pelo próximo. E mais por mim, porque eu estou dando para o próximo e muitas vezes esse próximo não vai nem me agradecer. Muitas vezes eu estou fazendo coisas pelos outros e as pessoas vão ser ingratas, as pessoas não vão agradecer, mas eu vou fazer assim mesmo, é porque é para mim, não é para o outro. Então, a partir do momento que eu tenho consciência do que é a reforma íntima, o que é a reforma íntima? É eu olhar para dentro e ver o que eu preciso melhorar em mim, independente de quem está ao meu redor. Eu vou ser uma pessoa melhor, mas eu acho que para isso eu vou ter que me separar, porque meu marido, ou minha esposa, ou minha mãe, ou meu pai, ou meu chefe, não, sou eu. O que eu posso fazer de diferente para me tornar uma pessoa melhor? E com isso, automaticamente, a gente se torna uma pessoa melhor para os outros, lógico. Porque se eu tomo consciência entre essa conexão de Deus e eu, do que é que eu preciso melhorar. Em mim, eu vou me tornar uma pessoa melhor para mim, eu vou estar crescendo a minha poupança espiritual para mim e os outros vão se beneficiar disso. Porque a gente sabe que a gente se beneficiou, por exemplo, da vinda de Jesus e a gente se beneficia todos os dias da presença de Jesus na nossa vida, porque ele é um espírito evoluído. Ele resolveu parar de esperar e ir para frente, e melhorar, e fazer as coisas certas. E é assim que a gente se torna um espírito evoluído. A gente escuta isso aqui sempre. E o que a gente está esperando? O que a gente está esperando para sair de cima do muro? Tem o Roberto que está vindo agora, ele fez aqui uma palestra uma vez e eu acho que ele fala sempre isso. A gente está em cima do muro, o lado de cá é o lado bom, o lado de cá é o lado mal. A maioria de nós está em cima do muro. A gente vai lá, vem para cá, vem para lá, vem para cá. E isso é pior do que muitas vezes você está ali no mal. Porque pelo menos se você está no mal, você sabe, você às vezes não tem consciência, você não tem tanto conhecimento quanto o outro. A gente tem conhecimento, a gente sabe o que a gente precisa fazer. A gente sabe quando a gente erra, por mais que a gente arrume desculpa. A gente sabe. Não preciso de ninguém para me falar que eu estou errada. Eu sei. Claro que quando alguém me fala, é bom eu estar de ouvido aberto, porque pode ser que às vezes eu não estou prestando atenção naquele erro. E se eu estou incomodando alguém,
A gente não deve ter essa, eu não tô nem aí, eu tô fazendo as coisas por mim. Não é bem assim. A gente tá fazendo por mim, mas se eu sei que eu tô gerando desconforto, se eu sei que eu tô, não diria desconforto, se eu sei que eu tô fazendo algo de ruim pro próximo, que pode estar chegando no próximo de uma forma negativa, eu preciso avaliar aquilo. Para mim, porque se eu tomo consciência daquilo e eu resolvo querer prestar atenção para, de repente, não fazer aquilo daquela mesma forma mais, o outro se beneficia, mas eu me beneficio em primeiro lugar. Então, se a gente escolhe sair de cima do muro, a gente escolhe que a gente quer fazer o bem. A gente escolhe que a gente vai tomar decisões que vão me levar para o caminho do bem. O que eu acho que acontece com muitos de nós, muitas vezes, é que a gente não decide, a gente não faz escolhas. Muitas vezes a gente reage ao momento, às situações. Quando a gente reage ao invés de agir, a gente vai se arrepender depois. A maioria das vezes. A gente age de acordo com o que aconteceu ao meu redor. Eu deixo o que aconteceu ao meu redor escolher ou me levar a tomar uma certa atitude por causa daquilo que você fez ou daquilo que você falou. Mas e se eu escolher agir, se eu resolver agir, eu posso me orgulhar de mim mesma no final do dia, quando eu pensar sobre aquela situação. É só assim que a gente vai conseguir sair de cima do muro. É prestando atenção nas minhas ações. É não reagindo de acordo com o que o outro fez. Explodindo porque o outro me tratou dessa forma. Tudo isso requer controle nosso. E a gente precisa estar prestando atenção. Vou ler aqui essa parte do Evangelho, onde os Espíritos falam o seguinte. Espírito Erasto, anjo da guarda do médium, Paris, 1863. Missão dos espíritas. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bem dizer o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrenas. Olha que interessante essa parte, né? Tá falando pra gente ir e começar a prestar atenção no fator de que a gente vai reencarnar. Ou seja, isso aqui tudo é passageiro. Isso aqui tudo que eu estou fazendo hoje faz parte desse progresso, mas é passageiro. Ali na frente, a minha vida mesmo é a minha vida espiritual. Conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrenas. Então, a gente sabe que quando a gente desencarnar, a gente vai ver o que a gente fez. Como que foi essa minha estadia aqui? De acordo com o que eu fiz. Não foi de acordo com o que o outro fez. É por isso que eu acho que a gente ouve tanto falar, né? As pessoas quando estão já ali no leito de morte, elas falam, nossa, a gente se arrepende tanto de não ter feito coisas diferentes, de não ter agido diferente muitas vezes com pessoas que eu podia ter agido melhor por mim. Porque quem está ali refletindo naquele momento é a pessoa que está próxima ao desencarne. E a gente, muitas vezes ainda, nunca se sabe, mas com alguns anos mais de vida pela frente, com oportunidades ainda diárias de poder sair e servir e ser um instrumento de Jesus, um trabalhador da última hora, a gente desperdiça isso. E aí, quando chega lá na hora do finalmente, né, do finalmente carnal, a gente se arrepende. Fala, nossa, bem que me falaram. Bem, eu tantas vezes ouvi isso e desperdicei. Não mais vos assusteis.
As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo. Sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados, né? O que o Carlos falou aqui. A gente pensa em fazer o bem, os espíritos elevados vêm nos auxiliar. A gente quer fazer o bem, a gente tem um exército ali de espíritos bons nos empurrando. Da mesma forma, ao contrário. Mas se a gente quer sair de cima do muro e fazer o bem, a gente não precisa pensar duas vezes. A gente tem todo um respaldo da espiritualidade ali nos empurrando para isso. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Faça-miste e regueis com os vossos suores o terreno onde tendes a semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Então, o que ele está falando? Eu não vou crescer, eu não vou sair daqui da minha casca pesada se eu não for lá fora e botar a mão na enxada. E como que a gente faz isso? Prestando atenção na nossa reforma íntima, prestando atenção no que eu posso e preciso fazer, o que é difícil para mim. Isso eu acho que é um dos maiores alertas que a gente tem. As coisas que são mais difíceis da gente fazer, muitas vezes o orgulho. Às vezes a gente quer falar alguma coisa com uma pessoa, mas a gente sabe que aquilo vai ferir o nosso orgulho, pedir uma desculpa ou o que quer que seja. Chama, é difícil para a gente, presta atenção. Por que é difícil? Por que me dói tanto fazer certas coisas boas? Porque muitas vezes são coisas boas, coisas que vão auxiliar. São difíceis. Causam aquela guerra interna. E quando a gente consegue fazer, a gente se sente super leve, a gente se sente super bem. Porque a gente sabe que a gente deu um passo à frente. Agora, saindo de cima do muro, querendo ir para o lado do bem, a gente sabe que isso não vai nos tornar uma pessoa boa da noite para o dia. Não é assim que funciona. Não é só porque eu quero fazer o bem que eu vou conseguir fazer o bem todas as vezes. Mas se eu tenho essa consciência de que eu agora quero ser um trabalhador na seara de Jesus, eu quero ser um espírita que realmente coloque em prática tudo aquilo que a gente vem aprendendo aqui há tanto tempo, fica mais fácil. A gente vai dar uma titubeada, a gente escorrega, a gente cai, mas a gente está do lado do bem. A gente não está em cima do muro. Porque ficar em cima do muro não deixa a gente ir, nos prende ali. Nos prende. Então, a gente tem que estar com essa consciência, a gente tem que estar com esse olhar para o bem, por mais que eu ainda não consiga fazê-lo 100% das vezes. Mas eu estou com essa consciência, eu quero estar desse lado, eu quero fazer isso. Eu muitas vezes vou ter que parar e pedir a Deus para me ajudar. Me empurra, Deus, porque isso aqui para mim está muito difícil. Mas é o que eu quero fazer. Porque a gente não quer ser espíritos elevados como Jesus? A gente sabe que Deus nos criou com essa capacidade. A gente sabe que Deus criou... algo que o Espiritismo nos traz. Todos os espíritos são criados da mesma forma. Isso inclui Jesus, isso inclui um Chico Xavier, uma Irmã Dulce, todos nós. Inclusive aqueles piorzinhos, que a gente pode citar alguns nomes, mas que quando a gente ouve, fala assim, meu Deus, coitado, esse aí precisa de mais prece do que todo mundo. Fomos criados iguais. E o que o Carlos trouxe, tem uns que estão precisando um pouquinho mais de auxílio para enxergar que não existe caminho diferente.
é o bem. Da mesma forma que a gente falou aqui antes, não existe não trabalhar. Não existe. Quanto mais elevado o espírito, mais ele quer trabalhar. Mais ele quer estar fazendo. Quanto mais velho a pessoa, o corpo, mais a gente quer fazer. O corpo já não permite mais, mas a gente quer. A gente quer estar presente, a gente quer. A não ser, claro, a gente vê pessoas que estão com depressão, alguma coisa assim. Mas no normal, a gente quer fazer, a gente quer estar presente, a gente quer ajudar. Faz parte. A gente quer trabalhar. Então, os espíritos que ainda estão atrasados, que estão parados, que estão fazendo mal hoje, mais do que o bem, é temporário. Da mesma forma que eu estando em cima do muro é temporário. Então, volto aqui a pergunta, o que a gente está esperando? E, gente, a gente sabe, né, que quem lê o Evangelho em casa para expor aqui é o que mais está precisando ouvir. Então, eu não estou aqui puxando a orelha de ninguém, tô puxando a minha, os espíritos estão puxando a minha, né, porque essa mensagem não caiu para a gente por acaso. Vocês viram como que os assuntos são relacionados, do livro da lição de abertura, o livro dos espíritos e agora o Evangelho. A mensagem dessa manhã realmente nos chama a atenção para o trabalho, trabalhadores da última hora. O que a gente está fazendo? O que eu preciso fazer para sair de cima do muro? Quais as ações que eu preciso tomar para sair de cima do muro? Para resolver acertar mais do que errar. Porque o que nos prende ao mundo de provas e expiações é que a gente está errando mais do que acertando. E já chegou a hora da gente perceber que esse não é o caminho. Olha que legal a reflexão que nos é trazida aqui. Marcha, pois avante, falange, imponente pela sua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que deveriam da impureza. Parti, então, cheios de coragem, para removerdes essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Ou seja, a gente vai começar a trabalhar agora, a gente vai começar... Trabalhadores da última hora, eu já tenho consciência, eu sei o tanto que eu errei, eu sei o tanto que eu fiquei à toa, né, indo de volta a essa primeira parte do Evangelho. Eu sei o tanto eu fiquei esperando à toa e ainda vou receber o mesmo tanto que aqueles que começaram antes de mim. Como que é isso? Aos olhos espirituais é diferente, para Deus não importa. O importante é que a gente vá adiante. O que importa é que a gente vá adiante. Não interessa quando. Se eu comecei ontem, ou se eu comecei anteontem, ou se eu vou começar hoje. O importante é que eu comece. Comece a perceber o que eu tenho que fazer. Comece a querer acertar. O importante é que eu comece. E é isso que é o trabalhador da última hora. Já é chegada a hora de trabalhar. Pra gente. É chegada a hora de trabalhar. A gente tem consciência disso. Nós que somos espíritas temos consciência disso. Por isso que aqui nessa parte fala, sois os escolhidos. Escolhidos por quê? Nós somos especiais? Não, todos são especiais da mesma forma. Ninguém é mais especial. O espírita não é mais especial, mas o espírita é dado mais conhecimento com relação à visão geral. A gente tem conhecimento dessa visão geral. A gente tem conhecimento da reforma íntima, que eu preciso mudar é a mim mesmo e não ao próximo. Que eu preciso fazer a minha ação, independente de quem está no poder aqui, de quem está no poder ali, de quem é presidente aqui, de quem é presidente ali. A gente vê certas coisas, nos enchem de, muitas vezes, raiva, mas eu sei que o que importa no final do dia são as minhas ações. O que eu estou fazendo de melhor? Muitas vezes nada, eu estou lá só colocando no Facebook mensagens de ódio, mensagens de raiva. E aí, como que isso está ajudando?
Porque a gente tem que ter consciência disso. Eu estou ajudando porque eu quero ser um trabalhador de Jesus. O que eu estou fazendo no meu dia a dia é compatível com o trabalhador de Jesus? Porque é aí que a gente vai sair de cima do muro. Se eu sei que aquilo que eu estou colocando ali fora, mesmo que seja numa mídia, social media, né, Facebook, quer que seja, o que eu estou colocando lá fora é compatível com o que eu quero ser? É compatível com o que eu estou trabalhando para ser? Um espírito na seara de Jesus? Conversando com uma pessoa esses dias, falando sobre uma figura espírita que, né, a gente admira muito, nossa, muito, uma pessoa muito boa, falou assim, Luciana, a diferença é que ela vive como espírito e nós vivemos como espíritas. E às vezes nem como espíritas, né? Às vezes a gente nem pode falar que a gente vive como espírita, porque aí já seria excelente se a gente conseguisse viver como espírita o dia inteiro. Tem gente que escolhe viver como espírito, sabendo que 100% do tempo eu estou tomando atitudes que são atitudes espirituais, que vão me ajudar no meu crescimento espiritual, e não atitudes que só estou pensando aqui na carne, como que eu vou ganhar mais dinheiro, como que eu vou fazer isso, como que eu vou fazer aquilo, aos olhos da matéria. É diferente. É diferente viver como espírito e como espírita. Então, eu acho que esse capítulo e essa manhã vem nos chamar a atenção para isso. Os trabalhadores da última hora. Trabalho tem para todo mundo, em qualquer estágio da nossa vida, qualquer hora do nosso dia. O que quer que seja que nós tenhamos força para fazer, voltando às perguntas do Livro dos Espíritos. O que eu tenho o meu máximo de força para fazer hoje? Eu estou chegando no meu máximo de força? Porque a gente quer tanto descanso, né? A gente quer descansar, mas eu estou chegando assim no máximo. Não estou falando de trabalho físico. A gente está chegando no nosso máximo a ponto de querer pensar no descanso espiritual? Então, que a gente possa analisar isso, levar isso com a gente para casa e resolver essa semana. O que eu preciso fazer? Em que área que eu preciso prestar atenção? Como que eu posso chegar aqui domingo que vem falando dessa semana foi uma semana boa para mim? Eu consegui dormir tranquila mais noites do que a semana passada. Eu fiz melhores escolhas no meu dia a dia. Pequenas escolhas fazem a maior diferença. Então, que a gente possa continuar nessa vibração, aqueles que quiserem fechar os olhos para a gente fazer a nossa prece de encerramento, possamos mais uma vez conectar o nosso coração com o nosso Criador. Obrigada, Pai. Obrigada por nos permitir estar aqui nessa manhã, absorvendo tantos conhecimentos, enchendo o nosso coração desse bálsamo espiritual que só o Senhor sabe repor em cada um de nós. Pedimos humildemente que o Senhor faça com que essas lições perpetuem em nossas mentes, estejam presentes em cada ação, em cada escolha que a gente for tomar durante essa semana. Nos dê força, nos intua, nos proteja. E todos aqueles que precisam de auxílio nesse momento, que não puderam estar aqui, que o Senhor possa levar também esse conforto espiritual a cada um deles. Muito obrigada, Pai. Que assim seja.